Olá, no programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje a gente fala sobre saúde emocional e os conflitos, quais os perigos dos conflitos internos. A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o pastor Fabrício Costa, que é também professor de teologia e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Obrigada por estar assistindo ao Temas Bíblicos. Eu estou esperando você para bater papo com a gente nas redes sociais, deixar a sua sugestão de tema, contar o que você achou do programa, porque a gente prepara tudo especialmente para você. Então entra lá na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, curte a página, vai na setinha embaixo, ativa as notificações, porque durante a semana a gente vai postando tudo o que acontece aqui para você, tá? E é lógico, ali em inbox você pode interagir ou ali mesmo nos comentários das fotos, participando para a gente saber o que é que você quer ver aqui no Temas Bíblicos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, saúde emocional do cristão. A gente vai falar sobre os perigos dos conflitos interiores. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Fabrício Costa, que também é professor de teologia. Tudo bem, pastor? Isso, tudo bem, Jaqueline. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço muito. Achei interessante a escolha desse tema, porque a gente estava até falando aqui fora do ar, que se fala muito sobre vida espiritual, o que é ótimo, mas às vezes a gente se esquece que o ser humano é um todo e a saúde emocional também é muito importante, né? Com certeza, exatamente. Porque às vezes a gente investe muito na vida espiritual e, como você disse, é fundamental isso. Mas não esquecemos que a nossa vida emocional, ela, quando não resolvida ou constantemente em conflitos, ela acaba por comprometer uma vida espiritual saudável, né? Porque nós somos carne, somos espírito, corpo, alma e espírito. Então, precisamos ser tratados em todos esses níveis, né? Então, quando a gente fica só cuidando muito de um lado, o outro pode começar a dar problemas. E quando dá problemas, costuma dar problemas, às vezes, muito sérios, né? Graves, né? Então... A gente vai esperando, de repente pode culminar até numa depressão, isso. E alguma síndrome do pânico, algo assim. Eu tive síndrome do pânico por 9 anos. Uau! Não sabia nem explicar o que era isso. Não conseguia, e às vezes ainda dependendo, a gente vive uma religiosidade e nem procura um psicólogo, né? Não vou procurar, vou orar e tem que resolver, é demônio, né? Isso, só que não é assim, né? Então, olha, foram 9 anos terríveis. O senhor já era cristão? Ainda não. Eu conheci Jesus nesse período aí. Aí que eu comecei o combate, porque aí eu fui descobrir que eu tinha que conhecer a mim mesmo, né? Os fatores que estavam ali dentro da minha alma, ligados ao passado, não resolvidos, situações, mágoas, né? Acontecimentos que a gente vem trazendo, que vem inflamando a vida da gente, e mais cedo ou mais tarde, isso vem à tona. Eu vou deixar então uma pergunta para daqui a pouco, quando a gente introduzir mais o tema, porque eu quero entender a opinião do pastor para quem tem esse tipo de doença, porque é considerado doença, seja a depressão ou a síndrome do pânico, sobre tratamento. Eu quero entender sobre o aspecto espiritual, mas também o aspecto psicológico. Quero saber a sua opinião sobre isso. Porque eu entendo que pode haver uma atuação maligna, sim, mas eu quero entender até que ponto o querer da pessoa vai fazer diferença. Mas já a gente vai para aí. Para a gente poder entrar nesse tema de conflitos interiores, eu queria um passo antes, pastor, entender um pouco sobre como nós tomamos as nossas atitudes. Porque se a gente for ver um dos itens que compõem o fruto do Espírito Santo, ou várias passagens do Novo Testamento, ou até mesmo quando Deus falava através dos profetas no Antigo Testamento, a questão de preste atenção no que você faz, tenha o seu autocontrole, ele é muito presente na Bíblia. Exato. Porque Deus nos conhece, né? Sim, completamente. Porque assim, toda atitude nossa, ela vai passar primeiro pelo processo mental. E o processo mental, muitas vezes, ele vai estar impregnado com deficiências nossas, né? Como disse aqui agora há pouco, situações que vivemos marcaram a nossa vida e, por não terem sido resolvidas, elas alteraram a minha maneira de ser. O que explica, muitas vezes, pessoas que hoje são pessoas tristes, vivem tristes, não eram assim, hoje são. Pessoas que têm conflitos terríveis dentro de si, não se aceitam. E não eram assim, passaram a ser assim. Por quê? Porque surgiu a dificuldade, surgiu o conflito, não houve um combate, houve só abafou aquilo ali,
Não, amém, vamos tocando para frente, né? Deus vai dar a vitória. Amém, Deus dá a vitória, mas a sabedoria temos nós também. Como você disse sobre a questão da nossa vontade, o poder da nossa vontade. Então, é preciso conhecer-se. Inclusive, um projeto que a gente tem aplicado, que chama Examine-se, é justamente isso. A proposta é examinar a mim mesmo. Eu vou olhar para dentro de mim, vou identificar os meus conflitos, as minhas dificuldades. Ah, eu não consigo amar direito. Isso é um problema. Ah, eu não consigo perdoar. Ou eu perdoo, mas na verdade não perdoa. Isso é um problema grave. Isso gera enfermidades terríveis, isso aí. Então, a gente sempre vai agir correspondendo ao que somos. E se eu tenho interiormente problemas graves, sérios, na minha condição emocional, isso vai refletir em todas as minhas ações, sem dúvida alguma. E aí, pastor, eu fico pensando na vida real. Porque muitas vezes a gente se converte, e agora eu estou falando especificamente para quem já é cristão, acontece obviamente com quem não é também, mas muitas vezes a gente se converte, ou porque contaram isso pra gente, ou porque a gente acredita nisso, seus problemas acabaram. Agora você é cristão e nada de ruim vai te acontecer, nem o seu pneu não fura mais. Pois é. Nada mais, você não vai chegar mais atrasado, o ônibus que você pegar vai ter ar-condicionado. E essa não é a vida real, desde os detalhes até grandes problemas. Aí os conflitos muitas vezes começam, né? Olha, eu acho que a grande vitória que o cristão ele precisa ter e terá é vencer a si mesmo, enfrentar todas as situações, grandes ou pequenas, sejam elas quais forem, e permanecer. É isso. Jesus nos ensinou muito isso, a permanecer, a enfrentar as lutas, a reconhecer as dificuldades e crer em Deus, confiar em Deus, né? E não se enganar com discursos que não são verdadeiros. Isso que você disse agora, a pessoa se converte, glória a Deus, agora a minha vida vai ser uma bênção. Sim, vai ser uma bênção, mas o que não significa que você não poderá continuar tendo certos problemas que você já tinha antes. Eu tenho 2 filhos, o meu menorzinho, ele quando dá um trovão assim, ele fica apavorado de medo. Aí outro dia, deu um trovão lá, apagou a luz lá em casa. Ele ficou desesperado. Pai, a luz sumiu. Eu falei, escuta, mas vem cá, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aprender já que até você morrer, você sabe quantas vezes vai acabar a luz na sua vida? Muitas vezes. Quantos anos ele tem? Ele tem 8. Então, eu não vou dizer para você assim, não, filho, vem cá, nunca mais isso vai acontecer. E quando o pai não estiver perto, faz o quê? Pois é, exatamente. Por isso que eu tenho que ser livre de mim mesma. Eu preciso me dominar. E foi uma das coisas que Jesus ensinou muito, que o domínio próprio é o negar-se a si mesmo. É se controlar, não deixar ser levado pelo ímpeto das emoções que são muito nocivas muitas vezes. A pessoa demasiadamente emocional, ela vai ter problemas espirituais sem dúvida. Fazem perder a linha muitas vezes. Nossa, completamente. Pastor, eu estava aqui enquanto você estava falando, só conferindo onde é que está, que é em Marcos capítulo 5. É uma história que chama muito a minha atenção. Para mim, e eu acho que para muitos de nós, seria um grande conflito interior. Jairo vai até Jesus e pede que ele cure a sua filha, porque ela estava doente. E no caminho, uma grande multidão, uma mulher toca Jesus, que era uma mulher com fluxo de sangue. Exato. Jesus para e dá atenção para aquela mulher. Eu fico imaginando Jairo. Quando eu leio algumas vezes, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso, mas um dia eu posso pregar sobre isso. Porque quando eu fico imaginando Jairo naquela agonia, pensando, Jesus, vamos logo, minha filha está morrendo, parou para dar atenção para outra pessoa. Eu fico imaginando, era porque ele falou, alguém me tocou. Eu imagino o Jairo falando, o senhor está de brincadeira. A gente está te espremendo, todo mundo te tocou. Vamos embora, que a minha filha está esperando. E nesse espaço de tempo, enquanto a outra mulher é curada, alguém chega para Jairo e fala, não vai para se perturbar o mestre? Que sua filha já era. E eu fico imaginando ali, talvez em alguns segundos, porque a gente não tem a dimensão nem de quanto tempo exato tenha demorado, Jairo falando, tá vendo? Se não tiver... Lógico que eu tô parafraseando, isso não tá na Bíblia, tá? Mas eu fico imaginando a gente como ser humano pensando, tá vendo? Se não tivesse parado para essa mulher, a minha filha podia estar viva. E isso não relata situações do nosso dia a dia, pastor? Como a Bíblia é contemporânea. E o interessante é que a reação de Jesus é muitas vezes
Muitas vezes, eu acho que todas as vezes, as atitudes de Jesus eram muito práticas. Aí vem a notícia, sua filha morreu. Ele olha para Jairo e fala, crê somente. E às vezes você espera algo mais. Como se crê somente? Só isso? É só isso. Ele não falou, sua filha já está curada, não foi isso? Nada, foi crer somente. Vamos continuar. Ele não estava indo lá? Vamos até o fim. E foram. Então, esse tratamento é muito importante. É o que a gente está falando aqui agora, antes do começo do programa, né? No começo de tudo, Deus criou Adão e Eva. E lá no Éden, Deus não previne Adão da serpente. Ó, Adão, tem uma serpente aí, mas não vale nada. Você fica de olho nela. Não falou nada, mas deixou claro para Adão. Ó, você come de todos os frutos aqui do jardim, mas daquela árvore que está no meio do jardim, você não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Por que isso? Porque Adão era o maior perigo para ele mesmo. Eu sou o maior perigo para mim. Nós somos os piores inimigos que temos. Então, se eu não me dominar e for uma pessoa que uma hora sou levado pelo medo, outra hora pela angústia, outra hora pela dúvida, eu não vou ter uma vida estável nunca. Porque a vida, ela é instável. A gente precisa ser estável diante da vida, né? Você falou tudo, Jaqueline. Que eu acho que essa é a grande dificuldade, é a nossa grande luta sempre, né? E o problema, às vezes a gente busca ser muito salmista, né? A gente vai orar, vai dizer, Senhor, até quando, Pai? E Deus nos escuta na fé. Eu determinei que o justo viverá da fé. Cadê a fé, meu filho? A gente, aquela cultura do eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Quando que a cultura de Deus é assim, reaja, sensacional, faça. pastor, é isso. Eu não estou sentindo nada. A Bíblia não falou que eu preciso sentir nada, amigo. Eu já atendi pessoas com problemas de culpa terríveis. Aí você vai na prática de Cristo. Escuta, você se arrependeu disso aí mesmo? Muito, pastor. E vamos orar junto aqui, você vai pedir perdão agora. Eu vou estar presente nessa sua oração. Você vai pedir perdão a Jesus agora, como está escrito lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos orar. Aí ele vai, ora, pede perdão. Segundo o que está escrito, você pediu perdão? Pedi. Você foi perdoado? Eu não estou sentindo, pastor. Você não tem que sentir que você foi perdoado. Você tem que assumir que você foi perdoado. Então, essa cultura do sentimentalismo, ela estraga muito a vida espiritual da gente. E eu vejo muitas pessoas, conheço pessoas que eram excelentes na vida ministerial. Não souberam lidar com uma culpa, saíram do caminho. Não souberam lidar com uma ofensa, saíram do caminho. Não souberam lidar com uma mágoa, saíram do caminho. São situações que parecem, que muitas vezes são pontuais, parecem pequenas, mas são nocivas, né, pastor? Completamente. Você falou mágoa, culpa. Eu vou citar aqui o momento, vou citar Abraão, porque eu tô com ele na cabeça desde o começo, quando a gente estava conversando fora do ar. Depois de muito tempo da promessa não se cumprir, que havia sido feita a ele e a Sara tem uma ideia incrível, brilhante, e inclusive uma ideia aceitável para a época. Tenha filhos com a minha serva. Que coisa linda, só que não foi isso que Deus falou. E a Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Sara. Depois de um tempo que o bebê nasceu, a serva começou a maltratar a Sara. Exatamente. Aí a Sara, mulherada, como a gente não se identifica com ela, né? Ela vira para o marido e fala, resolve isso que você fez, mas a ideia tinha sido dela. Pois é. E Abraão ainda teve que lidar com o fato de voltar para o eixo. Exatamente. Porque ele, em algum momento, eu imagino que ele se dá conta do que aconteceu. Até aquele filho, até a orientação ser que aquele filho fosse embora de fato, aquele filho fica alguns anos com ele. Eu imagino que ele cria amor por Ismael, né? Isso. Imagino que ele cria amor por Ismael. Em algum momento Deus fala, agora não. Agora Ismael tem que ir embora. Que situação que ele... E tudo gerado, na minha opinião, por um conflito interior que ele e Sara viviam. Exato. E ele resolve dar um jeitinho, né? Pode ter filhos depois de velhos, apesar que creram, obviamente, glória a Deus. Mas tem muita coisa que... A dúvida mesmo, né? Já que citou esse ponto. Muitas vezes a dúvida, ela está presente em nossas atitudes de fé. Sentimentos que estão ali, impregnados em nós. É igual quando você ora por alguém, e ela assim, pastor, ora por mim por uma dor de cabeça. Aí você ora. Ai, saiu? Sério? Glória
que eu fiquei surpreso? Eu tinha que ter convicção disso, né? Nós não vemos Jesus assim, orou pelo cego Bartimeu. Você está enxergando, Bartimeu? Tô. Quantos dedos tem aqui? Tem 5. 5? Rapaz, ele está enxergando. Não, é convicção. Mas às vezes a nossa fé está misturada, está cheia de dúvida no meio. E isso precisa ser tratado, porque senão isso cresce. Então, todo sentimento que ele não é dominado, ele dominará. E quando o sentimento domina, aí eu vou começar a ter síndrome de pânico. Eu vou começar a ter problemas graves de confiar nas pessoas. Eu vou começar a ter dificuldades em confiar em mim mesmo. Vou começar a perder a minha própria identidade. Não confio em mim, sabe? Eu nasci mesmo para me dar mal. Esse tipo de pensamento que está sempre na cabeça de muitos crentes, infelizmente. E a Bíblia é clara quando diz lá em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso precisa acontecer. A própria pessoa tem que se perdoar. Completamente. Isso é fundamental. Agora, aí que entram as questões. O que é perdão? Como perdoar? Tem gente que pensa assim, eu não vou matar ele. Não atravessa mais na minha frente, mas está perdoado. Não, que perdão que é isso aí? Né? Um perdão que não perdoa, só não vou te agredir. Não, o perdão de Deus não é esse. Tem que ficar bem resolvido. O perdão de Deus ensina para nós que perdão não é um sentimento, como amor não é um sentimento. Perdão é atitude. Decida perdoar, porque toda ofensa gera uma dívida, e a moeda que paga essa dívida é perdão. Nós não fomos perdoados? Jesus não pega a cédula que de alguma forma era contra nós e crava na cruz, como está lá em Colossenses capítulo 2. E Jesus não se fez sacrifício por nós? Fez. E Deus não aceitou esse sacrifício? Aceitou. Deus quis receber esse sacrifício. O pagamento foi feito. Hoje somos perdoados, porque Jesus pagou. Então o perdão é uma atitude que traz solução para a questão. Independente se estou sentindo, se não estou. Eu até queria perdoar, mas quando eu lembro. Então, o perdão também não significa esquecer. Não é porque você perdoou a pessoa que te roubou que você precisa colocar ela dentro da sua casa de novo para trabalhar com você. Mas também não é por isso que se ela passar na sua frente vai sentir tudo de novo. Exatamente. E eu acho que essa é a grande questão. É a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? E até com as nossas frustrações. Porque e agir corretamente. A vida traz momentos de frustração, né? Mas perdão, então, você vê que tem muita confusão acerca disso. Como perdoar, pastor? Então, exatamente. O perdão, ele também é prático. Como eu disse aqui com você agora há pouco, eu sou fascinado pela prática de Jesus Cristo, do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque a palavra, ela resolve. E é isso que eu preciso. Eu preciso de solução, não complicação. Não um monte de receita e pontos. Eu preciso de algo que resolva. E o perdão de Deus é prático. Jesus em Marcos 11, 25 e 26, ele deixa claro, ele é categórico. Quando você estiver orando, você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você? Perdoa. Ou melhor, o contrário. Quando você estiver orando e lembrar que alguém te fez alguma coisa, você perdoa, para que o Pai que está nos céus também te perdoe. Agora, se você não perdoar, você não vai ser perdoado também. Condição. Aí eu começo a ver que muitas vezes eu andei nessa vida sem o perdão de Deus sobre mim. E às vezes até fazendo obra de Deus aí. Porque não perdoei. Estou pensando aí, ainda me dói. Não é questão. E às vezes tem líderes dentro da igreja assim, Nossa, um com raiva do outro. E então, a ciência vai explicando a Bíblia, porque a mágoa pode causar até câncer. Isso já é científico hoje, né? Sem dúvida alguma. Então como perdoar? Eu vou decidir perdoar. É o seguinte, está perdoado em nome de Jesus. Acabou. Isso está resolvido aqui. Como lutar com o sentimento que vem? É exatamente resistir a ele, não deixar ele ficar, nem crescer. Mas assumir, segundo o próprio João 1,9 que falamos aqui agora. Né? Se a Bíblia diz para mim que se eu confesso o meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar, então o perdão de Deus é exatamente esse, é prático, depende da minha conversão, do meu arrependimento, amém. Agora, aqueles que pecaram contra mim, eu vou agir da mesma forma. E como citei aqui agora há pouco o Marcos 11, Jesus não entrou em detalhes que pecado que foi, o que te fizeram, se ainda está doendo, se ainda não está. Ele disse assim, perdoa,
Não depende do que foi, né? Porque se você não perdoar, os seus pecados também não serão perdoados. E a prática de Deus lá em Miqueias vai dizer que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. E nós não vemos depois em nenhum livro da Bíblia, Deus num belo dia, dando uns mergulhos profundos. O fundo do mar, né? Aí olha assim, um pecado que eu fiz, eu falei, não acredito que eu perdoei isso, não acredito. Aí sobe nervoso, manda me chamar. Como é que você faz isso aqui comigo? Mas, senhor, mas o senhor já perdoou. Não, eu sei que eu perdoei, mas olha, você foi muito ruim. Deus não faz isso, porque Ele resolve. Agora, eu faço isso? Nós fazemos isso? O senhor está me lembrando muitos casos que eu escuto do casal, onde houve uma traição. Aí a pessoa fala que perdoa. As mulheres fazem mais isso, né? Já conversei com muitos psicólogos. Passou 2 anos. Eles tiveram uma briga porque ele não consertou o lustre que estava estragado. Mas você me traiu há 2 anos. Ah, então, você vê como é que é. Já desenterra uns defuntos lá, né? Que já era para estar resolvido, mas né? Mas isso aí, olha, é impressionante. Exatamente. Não foi resolvido. E perdão é para resolver. É por isso que a gente decide. Então tá perdoado, acabou. Se eu lembrar, amém. O perdão ele tem que gerar cicatriz. A marca está lá, mas não dói mais. Não gera mais nada em mim. João em Apocalipse diz que ele olhou e viu um cordeiro como que se tivesse sido morto. O que ele viu lá? O que ele olhou nesse cordeiro e falou assim, esse cordeiro já morreu. O que ele viu? As marcas que eu fiz estão em Cristo. Nem por isso eu fico recebendo todo dia um cutucão de Deus, assim, como é que você pôde fazer isso aí? Verdade. Deus não faz isso, porque Ele resolve, joga para trás e vamos daqui para frente. Agora, como lidar com esses conflitos do dia a dia, pastor? Tem salmo e tem personagens que falam muito sobre isso. Eu vou dar o exemplo de Elias. Em um determinado momento ele cansa. É notório que ele cansa. Ele estava fazendo tudo certo, ainda tinha muita coisa para fazer, né? Mas ele estava fazendo tudo certo. E de repente ele para e ele fala, olha, agora eu prefiro morrer, para mim já deu, não quero mais. Me chama a atenção porque, pensando na vida cristã, a gente sabe que o dia a dia, ele é difícil. Você se converteu e daí você está lá na sua empresa e eu vou falar de uma história que nesse momento de crise eu já ouvi mais de uma vez. Você é o único que não fez a falcatrua e deram um jeito para você ser mandado embora porque você não fez a falcatrua. Aí você olha e fala, ai, mas isso não é justo. Mas a vida, ela não necessariamente é justa, né? E muitas vezes injusta. Como lidar com esse conflito interno, pastor? Então, eu acho que aí está exatamente a gente assumir o nosso papel de que saber que as coisas acontecerão. Igual o exemplo que eu dei do meu filho aqui. Uhum. Não adianta eu falar assim, nossa, como é que isso foi acontecer comigo? Meu Deus, justo eu? O que eu estou fazendo de errado? Não, sabe, eu não tenho que ficar perguntando. Eu tenho que enfrentar e tomar uma atitude prática. Poxa, não foi justo o que me fizeram, mas vamos em frente. Esse sentimento aqui tem uma raiva dentro de mim. Olha, eu vou fazer o que a Bíblia diz acerca de raiva. Essa questão carece de vingança? Carece. Eu vou dar lugar à ira, a vingança vem de Deus, mas eu vou seguir em frente. O que eu não posso é me render. Ficar preso aquilo, né? Submeter, ir para a caverna. Isso eu não posso. Porque Deus vai me buscar lá. Deus vai perguntar por que eu estou lá. Né? Então, muitas vezes, o sentimentalismo, ele nos prende, nos para. E eu não consigo caminhar. Porque a multidão de sentimentos dentro de mim não me deixa pensar, nem reagir, nem exercer o próprio amor de Cristo em mim. Uhum. Então, eu acho que acima de tudo, a nossa luta diária é essa. Enfrentar o mundo sabendo que estamos num mundo que ele é hostil, sim. Muitas serão as ciladas contra nós, sim. Muitas serão as armadilhas. Em algum momento eu vou ser livre do fio da espada. Em outros momentos eu vou morrer no fio da espada. Mas em ambos a fé vai estar comigo. Nesse que está lá em Hebreus 11, né? Uhum. Que pela fé muitos escaparam da espada. Mas pela mesma fé, muitos foram mortos pelo fio da espada. Tiago e Pedro. A Bíblia conta em Atos 12. Era Tiago e Pedro, né? Um foi livre e o outro não, enquanto a igreja orava pelos dois. Então, esse é o nosso papel. Continuar, prosseguir, ir em frente, sempre. Aí quanto mais a gente exercita isso, a gente vai ficando mais calejado. Daqui a pouco uma ofensa não vai ter aquele peso que teve o ano passado.
sabe? Você já sabe como é que são as pessoas. Nós já sabemos como somos nós. Amém. Você viu o que falaram? Eu vi, mas amém, não é mentira. Glória a Deus, vamos embora, vamos em frente. Pastor, e como essa lidar? Liberdade aí. Nesse momento eu te pergunto, como lidar com algumas questões? Quando a gente passa por alguma situação extrema, e às vezes algumas situações são extremas, ou são tragédias, ou alguma coisa que todo mundo olha e fala, não acredito que isso aconteceu com você. Todo mundo, se você é cristão, tem uma opinião. Tem gente que vira pra você e fala assim, você estava em pecado. Tem gente que vira e fala assim, Aí é o contrário, tem outro que vira e fala, um falou que você estava em pecado, outro vira e fala, isso aí é porque você é muito de Deus, Satanás tá se andando na sua vida, porque você está se levantando contra você, porque você é muito de Deus. Tem outro que vira e fala assim, você precisava passar por isso, cada um tem uma opinião. Exatamente. Pastor, eu sei que às vezes é espiritual, eu sei que às vezes é brecha, e eu sei que às vezes é Satanás, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa entre a gente e Deus, porque todo mundo tem opinião para dar. Exato. Porque E é outro conflito interior gerado aí, né? Aí que, novamente, eu preciso estar resolvido dentro de mim, resolvido, me perdoado, tem coisa que a gente não vai saber, né? Passado. Tem coisa que a gente também não vai saber porque aconteceu. Como Jó, né? Engraçado que Jó, lá no finalzinho, depois de tanta coisa que ele falou, o que ele recebe de Deus são perguntas que Deus fez. Deus não deu respostas para Jó no fim, deu mais perguntas. Ou seja, tem coisas que nós não vamos saber mesmo. Mas aí que entra então a nossa espiritualidade e o discípulo que sou de Jesus. Aconteceu isso. Amém. Eu vou investigar. Será que é brecha? Vou fechar. Será que foi falta de sabedoria? Vou investir aqui. Mas não compreendi? Eu vou em frente. Em nome de Jesus eu vou em frente. Porque eu preciso ir em frente. O meu exemplo, que é Cristo, fez isso o tempo inteiro. Que estava sendo julgado o tempo todo, né? Olha, disseram que Jesus tinha demônio. Olha, que ponto chegou a cabeça do povo? Tens demônio. E Jesus respondeu, não tenho. E foi embora. E aí... Se fosse muitas vezes comigo, né? Desculpa te eu, demônio? Eu? Você falou que eu tenho demônio? Poxa, depois de tudo que eu fiz, quer saber? Não quero mais saber de nada. A nossa reação. A mulher, a gente ia fazer assim, ó. Ele falou. Eu tenho demônio. Que isso? Dramatizando aqui, né? É a nossa cara, a gente se sente ofendido. Às vezes vira as costas e não volta mais na igreja por isso, né? Nossa, que muitas vezes é outro pessoas vivem esse quadro hoje, né? Agora, a praticidade de Cristo resolve tudo isso aí. Que é o nosso decida. Eu não consigo perdoar. Olha, consegue. Porque Jesus falou para você perdoar. E se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Ele. Essa é a... Tem que ser prático, no fim das contas. Então decida. Mas está doendo. Então, perdoe e resolva isso. Porque tem muita coisa que você fez também em Cristo, você pensa que não doeu? Claro. A gente nunca considera nossas ações, né? Só as ações dos outros. Mas a praticidade é sempre funcional. E aquilo que a gente não entende, eu lembro que eu passei por uma situação também, né? Que eu não entendi e tal. Aí um dia eu parei, eu falei, não, um dia eu vou entender e não sei o que. Aí eu falei, você acha mesmo que quando eu estiver na glória, diante de Jesus, eu vou lembrar de perguntar isso aí? Deixa esse negócio pra lá, vamos pra frente, né? Às vezes a gente fica se corroendo e depois de uns anos você olha e você fala, eu não acredito que eu tive um conflito interior por causa disso. Exatamente. Interessante. Imagina Elias depois olhando para trás e falando, gente, fiquei depressivo. Quando a gente pega a vida dos apóstolos, antes de Atos e pós-Atos 2, nascimento da igreja e a ascensão de Cristo aos céus, você vê que eles eram pessoas muito mais resolvidas em si mesmas do que antes. Você não vai ver lá Pedro falando, o Tiago falando para Pedro assim, ô Pedro, vamos para a igreja? Vamos para a oração? Boa não, Tiago. Rapaz, tá uma luta lá em casa, a minha sogra está terrível, você não tem ideia do que está acontecendo. Não tem isso. Eles são resolvidos. São pessoas que já aprenderam lá, né? 3 anos andando com Jesus e vendo tudo que Jesus passou, de boca fechada, tendo a coragem de enfrentar situações difíceis, escapando muitas vezes. Era o que tinha que ser feito, fez, enfrentando, ficando calado quando tinha que ficar calado. Então, o que eles aprenderam? Que Jesus realmente ensinou o caminho, e o caminho era sempre esse, prosseguir. Há um alvo a ser atingido. E o alvo maior que cada um de nós precisa atingir é ser uma nova criatura.
Se a Bíblia diz que eu me converti e sou uma nova criatura, por que é que muitas áreas da minha vida eu ainda não sou? Por que é que muitas vezes eu sou lá, né, lavado e remido no sangue de Cristo e uma pessoa triste? Por que é que muitas vezes eu sou uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus Cristo e sou uma pessoa ruim, invejosa? Quer dizer, são males que ainda não foram tratados. Por que não foram tratados? Porque o sentimentalismo ainda me governa nessas áreas. De maneira prática, eu tenho que assumir o meu lugar, é isso, pastor? Assumir o meu lugar e lutar contra mim. Que a luta é diária, inclusive, né? Diária. Eu costumo brincar nas palestras que a gente faz do Examine-se. Só eu chego todo dia de manhã, olho a minha carinha no espelho e falo assim: hoje você não vai me atrapalhar. Eu estou de olho em você. Todo dia. Eu preciso fazer isso todo dia. Quantas coisas eu já me atrapalhei. A maioria de pedido de perdão que a gente faz é assim: desculpa, eu estava nervoso, eu não pensei para falar, eu achei que era outra coisa, eu estou sempre me atrapalhando, eu estou sempre me colocando em fria. Então eu preciso agir contra mim, eu preciso combater as minhas deficiências que muitas vezes são fruto da minha incoerência, do meu sentimentalismo, né? Aí entra tudo: ansiedade, dúvida, ira. Gente que não se governa ainda fala assim, alguém diz assim para a pessoa: você é muito nervoso. E ele, nascido de novo. Lá em casa é tudo espanhol. Ué, mas no céu não. Jesus italiano, não. A gente fala alto mesmo, a gente não está brincando, né? Não, Jesus não é assim. Não, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Como se fosse a coisa super extraordinária. Como se fosse bonito, né? Isso é feio. Não foi isso que Jesus não tem cristianismo, ele ensinou a dar outra face. Aí, exatamente. Pastor, isso também tem a ver, então, com a maturidade. O senhor deu o exemplo de Pedro e me faz pensar de novo, eu vou citar Atos 12 outra vez, que o mesmo homem que falou coisas erradas e que teve que ser repreendido por Jesus, é lógico que ele era diferente, né? Ele teve coragem, por mais que ele tenha afundado, exatamente. Ele já teve a coragem de tentar andar sobre as águas. Ele tinha essa diferença, ele era ousado. Exatamente. Mas ele negou a Cristo. Esse mesmo homem, ele chega num momento em que sabia que Tiago tinha sido morto e podia ser morto, ele estava dormindo. Eu fico me perguntando como é que ele estava dormindo. Eu sei que ele estava cansado, mas se você sabe que você pode morrer no dia seguinte, a confiança dele era... Ele acha que ele não estava se importando se ele ia morrer ou viver. Ele tinha uma confiança tão grande em Deus, é isso que eu entendo além dessa passagem, que eu só consigo ver a maturidade daquele homem que outrora, para não ser morto, mentiu. Ele negou a Cristo. Agora ele falou: se tiver que morrer, eu vou morrer, vou dar uma sonequinha aqui. Pronto, é impressionante, né? É maturidade, não é? Isso, ele cresceu. Porque ele olhou para dentro dele e disse: sabe, não é isso. Jesus em mim não é assim. Muitas vezes nós violamos o princípio que a Bíblia nos diz, que não vivo eu, Cristo vive em mim. Será? As minhas atitudes demonstram isso? Muitas vezes não demonstram o contrário. Né? Você falou em andar sobre as águas, eu me lembrei, Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Os discípulos, desesperados. Como Jesus pode dormir em meio à tempestade? Por que Jesus conseguiu dormir em meio à tempestade? Porque a tempestade não estava dentro dele. A tempestade estava do lado de fora. E quando a tempestade está do lado de fora, os meus problemas estão do lado de fora, eu vou continuar íntegro, inteiro, crendo, espiritual. Mas quando entra tudo dentro de mim, eu vou afundar com o barco, com tudo, com quem estiver junto comigo. Então, tudo isso, essa separação, é maturidade. Eu vou aprender a separar questões da vida. São problemas? São, assumo, existem, mas não vão acabar comigo, não. Eu vou reagir, porque há um Deus em mim, Cristo vive em mim, é uma realidade nossa, né? Agora, muita gente faz também, como o Pedro Corajoso fez, por um sentimento, ele abortou ou interrompeu um momento maravilhoso que estava vivendo, de andar sobre as águas. Ele estava andando, mas aí bateu um vento, ele afundou, e teve medo e afundou. Engraçado que quando Jesus puxa ele, Jesus pergunta para ele assim: homem de pouca fé, por que você duvidou? O que vai mostrar para nós que muitas vezes a dúvida, que é também uma coisa terrível que muitas vezes nos domina, ela precede o medo muitas vezes. Porque eu duvido, depois eu temo.
eu fico inseguro, aí eu não acredito mais. O que mostra que muitas vezes eu posso fazer muita coisa temendo, mas duvidando, eu não vou fazer nada. Não tem como fazer. Eu vou afundar. Pastor, eu acho que vale a gente falar nesse momento, a gente citou aqui alguns personagens bíblicos, e principalmente no começo da igreja, depois de Atos capítulo 2, e aqui no Brasil, falando especificamente para quem não faz missões, porque a gente sabe que para quem faz missões o negócio é puxado. Mas aqui no Brasil a gente reclama, e eu sei que a gente sofre perseguição, sofre problemas, tem muito cristão desempregado nessa crise que o Brasil vive, Exato. Tem muita gente que quebrou, eu sei disso. Mas, gente, a gente reclama e fala, eu sirvo a Deus e estou passando por isso. Vai ler a Bíblia. Exatamente. Que puxado era servir a Deus naquela época. Escolher. Eu sei que em outros países ainda é assim. Tem situações terríveis acontecendo pelo mundo. Tem coisas e lugares, às vezes o missionário R.R. Soares comenta, não podemos nem abrir algumas coisas que acontecem, que a própria igreja faz, porque nem se pode falar, pode pôr em risco lá. E tem sim missionário morrendo hoje, porque escolhe falar o nome de Jesus, tem Bíblia sendo traficada. Exato. Tem gente que às vezes demora meses, anos, para ter uma página da Bíblia. E a gente acha que a gente sofre muito aqui. Eu não estou menosprezando o sofrimento das pessoas, mas é que não é tão difícil assim, se a gente parar para pensar, né? Mas o que falta é exatamente isso, Jaqueline, é reação. Eu preciso reagir, não importa o que é. Porque o cristão, ele reage. Aliás, nós somos conhecidos como cristãos muito mais pelas reações do que nas próprias ações. Porque muitas vezes o que falta para nós é reagir, é enfrentar o problema, é enfrentar o medo, é fugir das tentações, mas reagir e dar sempre uma resposta contrária ao clamor da adversidade. Então tem lá aquele pensamento que pega a pessoa segunda-feira, 7h30 da manhã, a semana está começando, aí ele já levanta assim, gente, tenho mesmo que ir para aquele lugar, meu Deus do céu, vou ter que ir lá, olha, meio-dia, eu não aguento mais essa vida, pronto. Ele já começa a trazer para ele mesmo um peso maior do que a vida já está ali esperando ele. Eu tenho que ir pro break, pastor, peraí, já volto. E o que eu quero entender no próximo bloco, e talvez tenham muitas pessoas nos assistindo com síndrome do pânico, com depressão, cristãos e não cristãos. Eu quero entender, na sua opinião, que passou por isso, que é pastor e professor de teologia também, se apropriando de tudo isso, qual a sua opinião sobre o tratamento? Intervenção psicológica? É espiritual? Até que ponto a minha decisão é fundamental para sair dessa? O senhor me explica já já, eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. Você sabia que o homem é composto por 3 elementos: espírito, alma e corpo? Sendo o espírito a parte espiritual do homem, a alma é a parte intelectual do homem e o corpo a parte material do homem. Com o espírito, o homem adora a Deus. Com a alma, o homem crê e obedece a Deus. E com o corpo, o homem serve e faz a vontade de Deus. O programa Consulta ao Doutor, Temas Bíblicos, está de volta, hoje falando sobre um assunto tão importante. A gente fala sobre saúde emocional e os perigos daqueles conflitos interiores. Eu recebo aqui no nosso estúdio o pastor Fabrício Costa, que também é professor de teologia e está esclarecendo as nossas dúvidas. Pastor, a gente volta com a pergunta que eu fiz no bloco anterior. O senhor dividiu com a gente que teve síndrome do pânico por 9 anos. Isso. Eu queria entender, na sua opinião, independente da pessoa ser cristão ou não, embora eu acho que ser cristão vai ser um pouco diferente, mas como que é esse tratamento? Tem que procurar um psicólogo? É espiritual? É espiritual e psicológico? Qual é a minha parte para sair dessa? Olha, eu tive síndrome de pânico por 9 anos e inicialmente foi por esse mal que eu vim conhecer a Jesus Cristo. E logo quando eu conheci o Evangelho, eu descobri então que haviam ações espirituais contrárias. Então, no meu caso, eu tive sim uma ação diabólica em cima dessa história, que deu não start, porque o start já era uma característica minha, que eu já era uma pessoa medrosa já, desde criança. Então, de alguma forma, houve então uma ação diabólica em cima disso, e que deu um boom. Depois, mais tarde, eu fiquei 9 anos. E aí passei a tomar remédios controlados. Sim, fui, tomei remédios controlados, né? Tarja preta, na época era receita azul, nem sei se ainda é assim. Já tem 20 anos isso.
E eu hoje, quando atendo pessoas que estão passando por esse mal, a minha orientação é sempre essa. Todas as formas precisam ser observadas, formas de tratamento. Eu tenho que ir no médico? Sim. Pode ser uma disfunção hormonal. E se eu for no psicólogo, não é vergonha? Eu falei, vergonha se você não for. Não, vai lá sim. Porque se for psicológico, você vai resolver. Se for um remédio resolver, também você sai lá curado. Agora, se for espiritual, você também vai resolver. De qualquer maneira, você tem que reagir a esse problema e fazer uso daquilo que está disponível aí. Então, assim que eu resolvi a questão espiritual desse mal, porque aí, na verdade, o meu pastor, ele orou por mim, e o que eu tinha era uma opressão maligna mesmo, nesse sentido de medo. Quando essa opressão saiu, o que sobrou? Sobrou os traços que já haviam marcado o meu caráter. A minha forma de ser estava ainda mais intensa em ser uma pessoa mais medrosa. Estava intrínseco já, né? Aí eu comecei a tratar isso em mim agora. Trabalhar o físico, o emocional. O emocional. Bom, então o medo não adianta. Quanto mais eu fujo do medo, mais ele vai ficar. Você teve que enfrentar isso? Todas as vezes. Quando vinha aquelas pontinhas de pânico, sem a opressão espiritual. Agora era eu e a minha cabeça. Era o que era fisiológico, o que era emocional. Eu e as minhas emoções. Aí o que eu fazia? Eu enfrentava. E tinha dia que dava vontade de correr mesmo. Mas eu sabia que ou eu parava de correr agora, ou ia continuar correndo a vida inteira. E eu resolvi parar de correr. E comecei a enfrentar. E foi aí que comecei a vencer. Aí quando vinha aquelas crisezinhas, eu ficava firme lá, e falava assim, não, em nome de Jesus, não, o que é isso? Não. E eu enfrentava e ficava firme, até que elas foram minguando. E é aí que a gente vence, né? Quando você muda a situação. Você pega aquilo que está te controlando e você passa a controlar agora. Aí que entra o domínio próprio, que é fundamental na vida de todos nós. Então, como que eu venci a síndrome do pânico? Inicialmente, com os remédios ali, que na verdade eu nem tomava muito, porque tinha aquela história assim, você vai viciar nesses remédios e tal. Mas eu tomava, precisava dormir. Eu vivia tenso. E depois, no combate... Já tomava com medo, né, pastor? Completamente, E acima de tudo, me fortalecendo em Jesus Cristo. Na oração, na dedicação. Então, o seu querer foi fundamental também para sair? Fundamental. Olha, não tem como. Você sabe, quanto mais a gente vai caminhando e vai vivendo, a gente vai descobrindo que realmente, quando Deus determinou que o justo viveria da fé, a fé é uma atitude. É a partir de mim. É uma atitude minha em relação às situações. Se eu não fizer isso, eu vou ficar estagnado em muitas confusões, problemas e situações e vou pôr a culpa em Deus. Por que eu não venço isso, Senhor? E Deus só pode dizer assim, escuta, você nasceu de novo, te dei do meu espírito, você tem a mente de Cristo, e você não vence isso? Me lembro de Tiago falando, eu vou te mostrar minha fé com as minhas obras, com as minhas atitudes. É preciso agir. A sua completamente. É aí que a gente vai voltar naquele que já disse antes. Sair do eu sinto, para ir pro eu faço, eu reajo. E deixar de ser... Acima do sentimento, né? Isso. Deixar de ser aquela bucha, né? Tudo que vem pega, tudo que vem assimila, tudo que vem absorve, tudo que vem dói, tudo que fala machuca. Gente, quem é que vive assim? Agora, pastor, até pensando no exemplo que o senhor deu para o seu filho, a maneira como nós criamos os nossos filhos também é muito importante para ajudá-los a assimilar o quanto antes, não? Muitas vezes a gente enche as crianças com medo e depois não sabe por que eles são tão medrosos, né? Tá lá o menino lá fazendo a baguncinha dele, que é natural, e ele fala, sai daí, o homem do saco vai te pegar aí. Não, peraí, eu não preciso dar autoridade para o homem do saco, eu sou a autoridade na vida dele. Então ele tem que sair de lá só com o meu, sai daí. Mas não, a gente tem que fazer, né? Muitas vezes tá junto da nossa preguiça. Não quero ir até lá não. Dá um berro aí, fala que alguma coisa vai acontecer, que ele sai de lá. A preguiça nossa, né? Outro sentimento dominando. Então, com quanto mais honestidade a gente criar os filhos, a vida é difícil sim, mas tem muita coisa boa também.
Ó, você vai enfrentar lutas? Vai sim, mas você vai vencer também. Ensinar a valorizar as coisas boas, né? Eu falei no final do ano passado isso, quando a gente foi fazer o especial de Ano Novo, pastor, que na retrospectiva, a gente teve um ano de 2016 bem difícil, eu coloquei lá pra gente separar algumas imagens e tal, uma série de problemas que teve no país e tal, e tal, e tal. Vamos colocar as coisas boas. Eu lembro que eu escrevi Olimpíadas e parei, falei, quais foram as coisas boas mesmo do país? Aí eu olhei e falei, gente, como a gente tem uma facilidade, e tinha um monte de coisa que tinha acontecido, como a gente tem facilidade para lembrar das coisas ruins. São as coisas que na nossa vida é assim também, né? Um dia que não aconteceu o que a gente queria. Exatamente. E todos os tantos milagres e livramentos e situações que a gente não lembra. Como o povo, quando saiu do Egito, ele começou a reclamar de tudo e esquecia o que Deus já tinha feito. A nossa cara, olhando né? para trás o tempo inteiro, né? As crianças fazem muito isso. Você deixa ela brincar todo dia. O dia que você fala assim, hoje não, você nunca deixa. É verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Assim. Livre dos meus sobrinhos, é isso mesmo. Pastor, eu queria falar um pouco também nesse momento, já que a gente falou sobre sentimentos, a gente citou aqui a preguiça agora, sobre o amor. O amor, ele pode também mudar qualquer situação na nossa vida e no nosso relacionamento com o outro, falando especificamente sobre esses conflitos interiores? Sim, olha, o amor, aliás, Jesus deixou claro que nisso conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. E você falou que não é sentimento, né? Não é sentimento. Então Jesus deixa claro que o amor é por onde nós seremos conhecidos. Não se estamos voando um com o outro, né? Ou se estamos fazendo um monte de coisa extraordinária. Não, se nós estamos nos amando uns aos outros. E Jesus também vem e fala que nós temos que amar os inimigos, Mateus 5. Puxado, né? Eu já vi gente conflitada assim, mas gente, como é que eu posso amar o inimigo? Eu tenho uma raiva daquele camarada. Olha o que ele me fez. E Jesus fala que eu tenho que amar. Eu não sou Jesus. Aí já não quer cumprir. Porque ela entende que amor é sentimento. Ela tá tentando buscar dentro dela tentando sentir um sentimento por alguém que ela fez mal. Só que amor não se define em sentimento, senão você não ia amar inimigo nunca. O amor se define em atitudes de paz e bem para com todos. Então, fulano falou mal de mim, eu não vou falar mal dele, é a minha atitude em relação a isso. É uma atitude, é uma escolha, né? O que eu faço perante o que o outro fez. Não tá falando para você pegar ele e falar, vem morar na minha casa, vem morar comigo, olha, eu fiz uma comida para você. Não é isso, né? Você me chutou, chuta de novo, pode chutar agora na outra perna. Não é isso. É reagir contrariamente. É fazer o que Jesus fez. Só isso. Jesus amou na cruz, Jesus amou o tempo inteiro. E a oração de Jesus na cruz ainda disse, Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Amor completo. Amor completamente. Eu só mando um raio nessa turma. Não, ele intercedeu pelo povo. Ele teve uma atitude em relação ao povo. O amor genuíno é esse. Aquele que tem uma atitude sempre de paz e bem com todos. Quando eu faço isso, eu estou amando, independente do que estou sentindo, se não estou sentindo. Estou amando de fato. Pastor, tem muita gente nos assistindo agora que pode estar com um conflito interior. Fiz certo e deu errado. Faço isso ou não faço isso? Fui aconselhado, sei que está fora da Bíblia. Faço para salvar o emprego ou não faço? E qualquer outra situação. Como resolver um conflito interior? Olha, tem um X assim para resolver? Eu acho que vamos definir em 2 pontos, Por 2 favor. caminhos. O caminho número 1, eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso olhar para dentro de mim e identificar, olha, na verdade, eu sou uma pessoa, eu sou ranzinza, eu reclamo de tudo, eu preciso ser honesto comigo para poder resolver as minhas questões. Sou incompetente em relação ao trabalho. Na verdade, foi incompetência minha assumir o que realmente eu sou e saber que eu não posso continuar sendo assim. E vou investir nisso aí. E o fator número 2 é buscar em Deus as verdades que vão gerar em mim a vida que eu estou precisando. Né? Me submeter a Deus e às suas verdades. Então, quando eu junto a minha vontade em me submeter a Deus e a minha vontade também e não ser mais dominado por mim mesmo, nem por sentimentos, a minha vida começa a ser outra. Isso tem a ver com aceitar ser menos egoísta também, né? Completamente.
Porque daí eu vejo o que Deus fala, o que eu quero, porque às vezes a gente se acha tão incrível dentro da situação, que o outro fez tão errado. Se você parar para tentar analisar de fora, não, às vezes tem até um equilíbrio ali na situação, né? E tem muitas, às vezes, as desculpas que a gente dá, né? Eu sou completamente egoísta, mas estou falando, não, eu sou prudente. Não, peraí, prudência é uma coisa. Também preciso pensar em mim, outra frase que a gente usa muito, né? E Jesus disse completamente o contrário, né? Então, essa é outra coisa. Eu não quero ser mudado, mas eu quero mudança. Isso não vai acontecer. Então, se eu sou egoísta, eu sou egoísta. Não adianta falar que é prudência, que a prudência, ela preserva o todo. O egoísmo preserva o egoísta. Isso precisa ser mudado. Eu não posso confundir os termos e ficar me enganando. É aí que entra o fator do projeto que eu te falei, do Examine-se. Eu vou olhar para dentro de mim, vou ser honesto comigo e vou responder as questões. Que sentimentos são mais frequentes em mim? Eu vou responder. Não é o vizinho, a mãe, né? Você é assim, hein? Não, eu sei, mas eu vou responder. Eu tenho problema com medo, eu sou injusto, eu tenho dúvida direta na minha vida, eu não sei amar, eu sou rancoroso. O que é mais difícil para mim? Olha, acreditar nos outros para mim é difícil. Eu sou desconfiado, eu sou inseguro. Coloca no papel isso? Completamente. E depois que eu identifiquei tudo isso que tem aqui? Aí agora eu vou, com o auxílio da palavra de Deus, vou identificar. Bom, eu não consigo amar por quê? O que é amor, segundo Deus? É isso aqui. Eu vou aplicar na minha vida. Bom, o que é a dúvida? Por que eu sou uma pessoa tão duvidosa assim? Por que eu tenho tanta dúvida em mim? Insegurança. Bom, insegurança, ela está fundamentada em quê? Em incerteza. Incerteza tem a ver alguma coisa com fé? Nenhuma. Eu não posso continuar assim. Eu sou uma pessoa ansiosa. A ansiedade também se fundamenta em incertezas. Um sofrimento que existe, porque há uma incerteza em mim. Aí eu fico tomando remédio para a ansiedade, mas não lido com essa incapacidade minha, que eu sou uma pessoa que não creio, né? Eu duvido de tudo. Então eu preciso reagir, tratar as minhas deficiências interiores, buscando em Deus o que Deus pensa dessas coisas e como reagir para vencer essas coisas. Isso é rápido, até quero já aqui fazer uma pergunta sobre o que é o Projeto Examine-se. O Projeto Examine-se, ele nasceu há alguns anos, justamente fruto da minha própria vivência, eu mesmo, de olhar as minhas lutas, né? E também ao ver, ao longo do caminho, tanta gente amiga que saiu do caminho porque não souberam lidar consigo mesmos. Então eu com a ajuda de Deus, a gente fez um questionário com 5 perguntas que abrangem tudo que diz respeito à nossa vida cotidiana, nossa maneira de ser, vida familiar, que são perguntas simples. O que é mais difícil para você? E tem as opções: amar, perdoar, acreditar, esperar é difícil. Aí eu marco lá. E outras perguntas. Quando eu termino esse questionário, eu tenho a minha ficha. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou uma pessoa medrosa, eu não amo direito, eu não achei que perdoava, eu não perdoo. E eu agora, de posse disso, eu vou à luz da Bíblia, como disse aqui agora há pouco, né? E ver como é que Deus trata essas questões que hoje eu ainda não venci. Aí, à luz da palavra de Deus, eu vou trazer as verdades que vão me libertar disso tudo, me submetendo a Cristo, a sua palavra, ao seu jeito de ser, de agir e aquilo que ensinou. Então o projeto Examine-se, ele tem esse alvo: fazer com que cada um de nós, de fato, viva o que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós somos uma nova criatura. Eu preciso ser uma nova criatura em todas as áreas da minha vida. E se eu não sou, por que não sou? Porque eu desde pequeno sou assim. Isso tem que mudar. Desde pequeno acabou, porque eu nasci de novo agora. Então nós vamos combater ponto por ponto, à luz das Escrituras, até que haja em nós libertação. Quanto tempo pode demorar, pastor? Porque eu acho que o reflexo a gente aprende a fazer para sempre, né? Assim, como são muitos pontos a serem abordados, a gente tem 3 formatos. Tem aquele que chama de intensivo, que pode fazer ou num dia só, às vezes 4 horas, com intervalo. A gente aborda os pontos mais fundamentais: amor, perdão, se Deus não corresponde, como eu reajo? Isso vai falar muito sobre mim. Então a gente aborda esses pontos mais fundamentais.
E tem também aquele mais estendido, que às vezes vai 3 meses, uma vez por semana. É um período de um culto, 2 horas, às vezes 1h40. O senhor falou que tem um livro também? Isso, o livro está para sair com coautoria do pastor Jamias Oliveira, um amigão de ministério aí. E eu acredito que nos próximos meses aí vamos estar lançando. O senhor volta com o livro? Volto. Já está convidado, então. Deixa eu passar que tem o site, né? Isso. É para todas as denominações, né? Todas. Ó, o site é o www.examine-se.com.br www.examine-c.com.br. Tem também o site da igreja, que é o www.batistaremissão, só que sem o cedilha e sem o tio. Então fica batistaremicão.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 7594 3175. Infelizmente acabou, mas pastor, te convido para voltar então. Quando tiver com o livro também pode vir para a gente falar sobre esse assunto, por favor, tá? Vai ser uma honra para mim. Parabéns pelo projeto, muito bom. A gente precisa, né? Joia. Uma ótima noite, fica com Deus. Obrigada também. a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Eu te espero amanhã no nosso programa, às 2h05 da tarde. E semana que vem, aqui no Consulta ao Doutor, temas bíblicos, se Deus quiser. Um beijo grande, uma excelente noite. Fica com Deus. Tchau.